fonte, e aí tu vai repetir... Mas eles são utilizados como fonte? Não, para análise da pesquisa. Às vezes a gente quer entrevistar alguém e aí tu indicas para entrevistar uma pessoa que seja de fora, né? Por quê? Pode. Tá. Por que quando a gente quer fazer a repercussão de uma pesquisa, tu falas que é melhor procurar uma pessoa que esteja isenta e não pesquisador do IBGE? Na verdade, assim, muitas vezes o interesse dos jornalistas é explicar por que a situação do país ou por que determinado índice aconteceu daquela forma ou se deu daquela forma. Muitas vezes a pesquisa do IBGE, ela não se propõe a descobrir a causa, e sim mostrar a situação. Então, quando a gente chega e, por exemplo, analisa e gera o índice de mortalidade infantil, a gente não pergunta por que essas crianças morreram, ou do que elas morreram, entendeu? A gente pergunta quantas crianças morreram. A gente vai nos hospitais, ou pergunta para as famílias e tal. Então, muitas vezes, a informação que o jornalista quer, o IBGE não tem como fornecer, porque a pesquisa não mostra, e não é papel do IBGE mostrar aquilo. O papel do IBGE é mostrar a realidade do país e como se encontra aquela situação, aquele setor, aquele tema no país. Tu já disse que vocês não dão informação exclusiva para jornalistas, né? Quando vocês querem passar uma informação, qual é a estratégia que vocês utilizam, né? Até para ser democrático com todos os órgãos. Como o IBGE é um órgão público que trabalha com informações de interesse de toda a população do país, do estado, da cidade, a gente tem essa política de comunicação de não trabalhar com informação exclusiva. Então não existe pesquisa que a gente vai mandar só para um órgão de imprensa, só para determinar, ou que a gente vai mandar com antecedência para determinado órgão. Se a gente antecipar, a gente antecipa para todos. Se a gente enviar para um, a gente vai enviar para todos. Porque a gente entende que, como nós somos financiados pelo governo, a gente tem esse compromisso com a maioria da população. Então, o mais democrático que a gente puder ser na distribuição dessa informação, o compromisso que a gente tiver de que ela tenha uma maior abrangência, a gente respeita isso e a gente prima por isso. Agora, como tu falaste, a gente tem uma ética em providenciar a informação que a imprensa solicita também. Então, se determinado órgão de imprensa, veículo, tem ideia de fazer uma matéria com tal abordagem, ainda que eu ache aquela abordagem sensacional, eu providencio os números para aquele veículo que solicitou e não divulgo esse número. Assim, eu não vou ativamente chegar e dizer, olha, concorrência, tal veículo achou interessante essa matéria que é muito legal, vocês não querem fazer também? Não, eu não tenho, porque a ideia não foi minha, a iniciativa não foi minha. A iniciativa partiu do veículo, então a gente respeita isso. E como o IBGE, as pesquisas, né, são feitas de um ponto de vista para garantir a credibilidade, né? Vocês utilizam dados do governo, mas não se limitam só a isso, né? E também, além da demanda dos ministérios que vocês seguem, vocês também procuram seguir pesquisas que a ONU faz para poder comparar entre países, né? Quais são, assim, as precauções para garantir que o IBGE seja um órgão de credibilidade? Qual é o interesse que o governo tem em manter o IBGE uma instituição livre de qualquer desconfiança da comunidade? Vamos começar pelo final. Uhum. Assim, o órgão de estatísticas oficial de um determinado país, ele funciona como uma bússola daquele país. Então, ele tem a função de mostrar para onde esse país está indo, como que ele está caminhando, como que a economia está caminhando, como que a produção industrial, a produção agrícola, a produção de serviços está caminhando naquele país, como que está a economia, como que está o consumo, como que está a elevação de preços daquele país. Só que hoje em dia a gente está numa economia globalizada, nenhum país mais opera isoladamente. A importância dos órgãos, né, de estatística oficiais, como a gente chama, está justamente nisso, em mostrar a realidade daquele país, não só para o governo e para a sociedade daquele país, como internacionalmente também. Os números de produto interno bruto do Brasil são utilizados aqui no Brasil e são utilizados fora do Brasil. Os números de inflação são utilizados aqui e fora também, por determinados países que têm interesse, ou até investidores privados que têm interesse aqui. Então é fundamental que o governo mantenha a credibilidade do IBGE para que esses números tenham credibilidade aqui e fora daqui, para que os investidores internacionais tenham interesse, continuem se sentindo seguros para investir no país.
E o país precisa, né, a iniciativa privada, precisa desses investimentos da Bolsa. Grande parte do volume de negociações da Bolsa é feita com volumes, com capital internacional. Então é fundamental que isso se mantenha para que o país continue se desenvolvendo, os investimentos em infraestrutura. Então, digamos que se o IBGE perdesse a credibilidade e os números do IBGE perdessem sua credibilidade, ninguém mais teria como saber se o Brasil é um país seguro para se investir ou não, né? Tanto o investidor nacional quanto o investidor internacional. Agora, sobre os números do governo, sobre as pesquisas, cada pesquisa tem uma metodologia, na verdade. Existem pesquisas que têm como fonte as prefeituras, existem pesquisas que têm como fonte os cartórios, existem pesquisas que têm como fonte as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, as indústrias. Existem pesquisas que têm como fonte a pessoa física, que são pesquisas domiciliares normalmente. Então, cada pesquisa tem uma metodologia diferenciada. Essa metodologia ela não é isolada também. A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela tem um departamento de estatísticas oficiais que congrega os órgãos de estatística oficial de vários países, e eles estabelecem determinadas metodologias que são adotadas pelos países signatários dessa comissão. Para quê? Para que esses números tenham comparabilidade, né, para que seja possível comparar o produto interno bruto do Brasil com o produto interno bruto da Venezuela ou dos Estados Unidos. Por que isso é importante? Para que eu saiba a que taxas o país está crescendo. O crescimento do país se dá em função do seu produto interno bruto. Então é importante que eu saiba se o Brasil está crescendo e que eu possa comparar esse crescimento com o crescimento de outros países. E a questão da divulgação dos dados, né? Antes que o governo possa reclamar, vocês já publicaram e aí só depois que eles vão questionar. Isso é uma coisa muito importante, assim. Na verdade, o calendário de divulgações do IBGE é definido no final do ano, para todo o ano seguinte, e ele é enviado para várias instituições, publicado no site do IBGE, ele está disponível lá. Então é enviado para várias instituições nacionais e internacionais. Então, se o governo quiser pressionar para que a gente não divulgue determinado número, não tem como, porque já está lá, que a gente já firmou um compromisso de divulgar naquela data. Sério? Gente, tem